Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou tentando achar uma outra abertura aí para os nossos vídeos, mas enfim. Se não for, fica essa mesmo. Temos aí, nós respondemos, o pastor respondeu, né, uma parte da pergunta do nosso irmão Almir, que ele fez, lançou lá no grupo. A outra parte é que ele conta sobre um local lá perto de Porto Velho, né, pastor? Onde as pessoas veem alguma coisa lá em cima, num lago lá, né? E aí ele relacionou, perguntou se tinha alguma coisa a ver com o texto de Gênesis, se nem o texto, se nem a aparição do próprio Jesus tem a ver, quanto menos lá, né? Pelo que dá de entender pela resposta anterior do pastor. Vejam outro vídeo, se vocês não sabem do que eu estou falando. Mas e quanto àquela experiência lá? A gente pode abranger para outras experiências que pessoas viram espíritos, ou algum parente, alguma coisa. Como é que a gente pode interpretar isso aí, pastor? Como é que o crente reformado interpreta essas aparições aí? Bom dia, boa tarde, vou repetir o mesmo jargão, boa noite, dependendo aí do horário que você... Vou até utilizar aqui Alexandre Garcia, que as aberturas dos vídeos, ele sempre usa esses termos. Bom, mas a pergunta do nosso irmão, ela, como sempre, eu vou sempre dizer, isso é muito pertinente, porque não só é a dúvida dele, como também é de outras pessoas. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer aqui é que as visões que alguém tenha, ou as aparições, as manifestações, elas nunca são de pessoas que já morreram. A Bíblia nos deixa muito claro que aqueles que já morreram, elas ou estão temporariamente na presença de Deus, aguardando o dia do juízo, ou elas estão temporariamente sendo em um lugar de castigo no inferno, aguardando o dia do juízo, aonde estas coisas, tanto o castigo quanto as bem-aventuranças, serão intensificadas. E Jesus deixa muito claro, quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro e do rico, que aqueles que já morreram não podem de forma nenhuma voltar e se manifestar aos seus entes queridos. O texto também de Hebreus capítulo 9 fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então nós cremos pela palavra que aqueles que já morreram, já morreram. Eles não têm mais contato de forma nenhuma com o mundo dos vivos. É claro que outras crenças, outras religiões, eles creem, mas nós, baseados nas escrituras, não cremos que aqueles que já morreram venham se comunicar novamente conosco. Ah, pastor, mas então essas manifestações, o que elas podem ser? A segunda coisa que eu preciso dizer é que nós não podemos avaliar experiências, né? Eu não posso julgar a experiência de um irmão. Se você disser para mim, olha, eu vi um vulto, eu vi uma manifestação, essa é uma experiência sua e eu não posso dizer jamais que você viu ou não viu, porque é uma experiência sua. Mas nós podemos nos manifestar quanto àquilo que as Escrituras diz sobre isso. É possível alguém ter visões, ver vultos, ver manifestações? Sim, perfeitamente. E estas manifestações, à luz das Escrituras, são manifestações demoníacas. Uma vez que aqueles que já morreram não podem voltar para se comunicar conosco, então é natural que essas manifestações que acontecem, elas são manifestações demoníacas. Satanás ele é capaz de se manifestar de diversas formas para alguém, com a finalidade de alimentar uma crença, com a finalidade de promover o terror do coração de uma pessoa. Várias finalidades ele tem para se manifestar, mas ele é capaz disso. Ele pode assumir a forma de alguém que já morreu e se manifestar a alguém? Pode. Ele pode assumir uma forma de algo que não se consegue definir, apenas uma sombra, apenas para provocar o terror em alguém? Pode.
Ele pode possuir alguém? Pode. Então a Bíblia é muito clara em nos orientar sobre isso. As manifestações, elas não são de pessoas que já partiram. As manifestações que acontecem ou são de Deus, e aí nós temos critérios para mostrar que isso é de Deus, ou elas são do inimigo. E aí as escrituras também nos mostram, nos dá critério para isso. Com relação às manifestações de Deus, nós cremos, enquanto crentes reformados, que Deus ele cessou as suas revelações, as suas manifestações, porque elas tinham um cunho de confecção do cânon das Escrituras. Uma vez confeccionado o cânon das Escrituras, uma vez já organizado o cânon das Escrituras, Deus cessou os modos antigos de revelações. Então Deus ele não se manifesta tal como ele fez no Antigo Testamento e também em parte do Novo Testamento. Tá? Então, eu vi uma bola de fogo lá no céu. É Deus. Nós não podemos dizer que seja o Senhor. Não há base nas Escrituras para isso. Mas a Bíblia também fala que Satanás até fogo do céu pode fazer cair. Tá? Com o fim de enganar as pessoas. Então, esse é o segundo ponto da pergunta do nosso irmão Omir. As manifestações, elas existem? Existem. Quem se manifesta são pessoas que já partiram? Não. O diabo ele pode se manifestar às pessoas? Pode. E ele faz. Com o fim de atrair a fé dessas pessoas ou de provocar o terror no coração dessas pessoas. Muito obrigado, irmão Almir. A gente tem mais uma terceira parte ainda. Uma terceira pergunta ainda, né? Fica para o próximo vídeo.